Aguardando aqui o pedido de Jeane. Uhum. Tá me ouvindo? Ok, Jeane, estamos ouvindo. Oi, gente, eu tô aprendendo a usar esse negócio aqui, é por isso que eu demoro às vezes. Podemos continuar, então? Podemos, Jeane. Vou voltar aos slides. Ok. Só voltar para onde está aqui. Bom, vamos lá agora para as informações obrigatórias. O que é que de fato precisa conter no Estatuto da Igreja, segundo o Código Civil e o Código de Normas da Bahia? A primeira informação que eu trago aqui é a do Código de Normas, que... Deixa eu ler aqui. Que diz o seguinte: são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas de qualquer culto ou religião, devendo seu ato constitutivo, ou seja, o estatuto, indicar ao menos os elementos constantes no artigo 120 da Lei de Registro Público e o artigo 46. Ambos trazem a mesma coisa, basicamente as mesmas informações, tanto esse artigo 120 da Lei de Registro Público quanto o artigo 46. Então, eu só coloquei o artigo 46 aqui do Código Civil, que ele vem da seguinte maneira. Ó, o registro declarará, artigo 46 do Código Civil. Deixa eu só tirar essa telazinha aqui para ficar melhor para eu ler. Vamos lá. A denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social quando tiver. Todas essas informações, geralmente, elas vêm nos primeiros artigos do Estatuto. O nome da igreja, qual é a finalidade da igreja, se ela tem um tempo de duração destinado ou se é por tempo indeterminado, geralmente é por tempo indeterminado. E quando tem um fundo social, informa também. No caso de igreja, geralmente não tem. Aqui é para a parte da ata. O que é que precisa conter também na ata que aprova esse estatuto? O nome e a individualização dos fundadores e dos diretores. Por que que aqui tem fundadores? No caso de ser fundação de igreja, primeiro registro. E dos diretores, quem são as pessoas que foram eleitas? Essa individualização, o que é? Nome, endereço, CPF, RG, Estado Civil, nacionalidade, endereço. É de suma importância que isso venha expresso na ata, gente. Aqui voltamos para a questão obrigatória do Estatuto também. O modo por que se representa, administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicial. Isso aqui é a função do pastor-presidente, que é ele quem representa legalmente, ele é o representante legal da instituição, em juízo e fora dela, certo?
Então, isso tem que vir expresso nas competências do presidente da igreja. Outra coisa, se o ato constitutivo é reformado no tocante à administração e de que modo? Jane, o que é isso? Vamos lá. É um artigo que tem que ter no estatuto de vocês dizendo se esse estatuto ele pode ser reformado ou não posteriormente. E de que modo que ele pode ser reformado. Então, é uma coisa bem simples. Me dá um exemplo disso. Vamos lá. O artigo mais comum que tem, geralmente, que eu gosto de usar lá no cartório, é de caixas escolares, que ele é bem simples, que vem assim. Esse estatuto só poderá ser reformado no tocante à administração por Assembleia Geral Extraordinária. Pronto. É o artigo que supre isso daí do Código Civil. Não é nada complexo. É só a informação de que o estatuto pode ser reformado a qualquer instante, desde que seja necessário. Outra informação que tem que conter também. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. É basicamente dizer isso aí. Eles respondem ou não? Se respondem, vai dizer que sim. Os membros respondem subsidiariamente pelas obrigações da igreja. Se não, não respondem. O texto é praticamente esse. Não tem segredo. Geralmente, quem responde é a diretoria e a própria igreja pelos atos dela, não são os demais membros. Então, eles geralmente veem que não respondem. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio. O que quer dizer isso daqui? Quando a igreja, quando os membros da Assembleia decide que a igreja não tem como mais dar continuidade, aí precisa estar expresso no estatuto qual é a forma que ela vai ser extinta. O que é isso? A quantidade, o quórum mínimo, qual é o tipo de assembleia que vai ter que ser convocada para poder se discutir essa extinção, a convocação para essa assembleia, o tempo de antecedência para a convocação, esse tipo de coisa. E o destino do patrimônio. É de suma importância vocês terem isso em mente, que o patrimônio remanescente, após pagar todos os débitos da igreja, ele não pode ir para uma pessoa física. Já aconteceu de eu pegar um caso lá no cartório e tá lá o artigo. Em caso de extinção da pessoa jurídica, o patrimônio será destinado a fulano de tal, ao pastor da igreja, à diretoria da igreja. Não pode. O patrimônio remanescente ele deve ir para uma outra pessoa jurídica. E aí, nisso, o cartório não interfere. Nenhum órgão interfere, desde que seja com a mesma finalidade. Ou, muitas vezes, no caso de igreja, eles mandam para igrejas com a mesma doutrina. Mas é importante frisar que o patrimônio nunca pode ir para a pessoa física. Bom, o que nós temos de informações obrigatórias para conter no estatuto é isso daqui. Porque, como eu disse para vocês anteriormente, o Código de Normas da Bahia, ele deu uma enxugada muito e retirou a obrigatoriedade de muitas coisas. E aí, o que nós temos de obrigatório é isso. Perguntas, dúvidas? Pode falar. Liga seu microfone. Pronto. Ok, pronto. Bom dia, minha irmã Jeane. Bom Excelente dia. a sua explanação. Obrigada. Eu tenho um trauma sério, e aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Porque eu já estou traumatizado com essa questão de cartórios, de registro, de Receita Federal, enfim. Sim. Foram erros meus ou é um erro da igreja? Eu passei por essa situação de, posteriormente, tentar resolver uma questão e a Receita Federal
eu tenho que ir lá na Embargar. Receita. E aí descobri na Receita Federal que eu tinha funcionários de igreja. Funcionários assim, pessoas no meu comando. Sim. Da primeira Igreja Batista em Cabrobó, no sertão de Pernambuco, e problemas também de registro com a Igreja Batista Central em Juazeiro. 5 anos depois, eu já tinha saído dessas igrejas. Não, 5 anos depois foi da Central. A de Cabrobó já tinha saído o quê? Há mais de 15 anos. Sim. Então, o que é que você recomenda? Porque o pastor está saindo da igreja. A igreja tem que dar baixa. Sim, por Qual é a isso que recomendação? Porque muitos colegas podem ser prejudicados posteriormente, já saiu da igreja, já está em outra igreja, e o nome dele pode constar lá na Receita Federal como algo irregular. sim, como Sim, representante. entendeu minha pergunta? Entendi mais ou Isso. menos o que o senhor quis dizer. Por isso que eu frisei bastante a importância de registrar as atas no período que lhe é devido. Porque o que aconteceu? O senhor saiu de lá, não sei se teve uma assembleia regular e fizeram uma ata deixando isso expresso, que você já não mais fazia parte daquela igreja, daquela diretoria. Se houve, você teria a igreja, a diretoria vigente ali, teria que ter registrado para o seu nome sair lá do Banco da Receita e o seu sucessor entrar. Não, pelo que eu vi, não aconteceu isso. Assim, Justamente. eu não posso responder por outros cartórios, pelo que acontece, porque assim, eles são de livre a administração, levando em consideração que tem que seguir o Código de Normas e o Código Civil. Mas a maneira como cada um conduz isso. No cartório que eu trabalho, a gente tenta de todas as formas ajudar o cliente, a pessoa que vai lá. No seu caso, a única forma do seu nome sair da Receita Federal é tendo uma ata ou um documento provando que você não mais faz parte daquela instituição. Esse documento, sendo ata ou declaração, ela tem que ter a assinatura, tem que ter o registro. Mas, infelizmente, com apenas a sua palavra, você na Receita dizer, eu não faço mais parte desde X data, não é suficiente. Nosso Brasil trabalha com documento, com assinatura e com comprovação. Ô, Jeane, Então, sim, isso significa dizer, então, que enquanto ele não conseguir o registro, a ata registrada, né, e trazer para a Receita Federal, então a responsabilidade dele em Cabobró, há 15 anos ainda é dele. pois é. Para a lei, ele ainda é o... Deixa eu só concluir. Para a lei, ele ainda é o representante legal daquela instituição. Entendeu? Então, tem que se apresentar um documento dizendo que ele não é, para poder tirar o nome dele de lá. Fábio não E vai aí dormir também... hoje. Mas aí você também pode entrar com a ação contra a própria igreja. Quem está lá, quem foi que ficou lá posteriormente? A diretoria que não registrou essa ata, que não informou essa ata. O senhor sabe se tem essa ata, um documento dizendo que você saiu, que você largou o cargo? Procede de qualquer assembleia, né? A questão, sabe qual é? É que ninguém levou essa ata. Ninguém levou. Eu acho que é aquela coisa de comodismo de igreja. Sim. Ninguém levou essa ata ao cartório. O que eu aconselho ao senhor fazer como o caminho mais curto e o mais prudente? É procurar as pessoas da atual administração da igreja e pegar essa ata e fazer o registro e levar na Receita. O conselho que eu lhe dou é esse. Mas, deixa eu... Uma pergunta em cima dessa situação. Outra.
Ah, a Receita Federal não tem como perceber que a igreja está atrasada. Eu fui lá na Receita Federal. Você tem uma situação pendente aqui, Igreja Batista em Cabrobó, e você também, você está pastoreando 2 igrejas, você tem uma situação pendente na Igreja Batista Central. Mas eu não sou mais pastor das igrejas. A Receita não tem como, eu acho que sim, investigar. Não, realmente a igreja nunca mais fez nenhuma declaração, nunca mais trouxe um registro. Tem tantos anos que a igreja não apresenta documentos oficiais aqui. Isso aí não seria Bom, suficiente, já que são 2 anos eu, caducar a coisa. assim, eu não tenho como responder essa pergunta para o senhor como a Receita Certo, deveria agir, uma vez que assim, a gente não tem certo, nem certo. ligação, tá? Aí, por isso Ok, que eu estou te falando. A orientação que eu te dou é a seguinte, é procurar a administração dessa igreja que o senhor pastoreava e ver como é que ok. tá. Se eles não, porque provavelmente, se eles não registraram, se o nome do senhor ainda consta lá na Receita Federal como representante legal dessa instituição, é porque eles não registraram a do novo pastor. Entendeu? Ok, Então, o simples fato entendi. deles registrarem a ata do pastor sucessor e levar na Receita para atualizar os dados já resolveria seu problema também. Ô, Fábio Vasco, antes de você perguntar, deixa eu só falar uma coisa rapidinho que está dentro do tema. Pastor Fábio Bastos, eu vou responder o que Sim, aconteceu conosco com a BASB, porque tem a ver a isso que você está perguntando. Devido a certo. essa situação que a base estava sem conseguir fazer o registro das atas, a Receita Federal ela bloqueou a base. Então, por exemplo, a conta corrente da base no Bradesco ela ficou bloqueada. Nós ficamos impedidos de movimentar, porque o representante legal era pastor Val Cordeiro, né, lá na Receita Federal, e nós não tínhamos, nem eu, nem o tesoureiro, tínhamos condições de fazer nenhuma movimentação, por não ter feito essa troca ainda na Receita Certo. Federal. Então, eu fui à contabilidade primeiro, a contabilidade estava atraso diversas declarações, diversos anos, se eu não me engano, foram 10 anos de declaração não ter sido emitida para a Receita Federal. Então, nós fomos ao contador, regularizamos todas as declarações para poder aí tirar o nome de Val Cordeiro e entrar o meu e Ok. do pastor Elbert como responsáveis. Tá? Pastor Fábio Ok. Vasco quer fazer uma pergunta agora. Ativa seu som aí, Fábio. Ok, Cadê? Pronto, tá me ouvindo? ok. Um conselho que eu dou aos colegas é que, na saída de uma igreja, que se não participar do processo da eleição do novo pastor ou da sua exoneração, não sei como será o processo, pode se dar o processo, mas que vocês exijam da igreja cópia da ata em que se declara o encerramento das suas atividades naquela igreja. De posse dessa ata, você tem o direito de pedir uma cópia dessa ata, você já entrega aos órgãos competentes. Por exemplo, você já vai na agência bancária que a igreja tem conta, você já vai na Receita Federal, o cartório competente da cidade, você já entrega porque lá já fica avisado e a igreja vai ficar impedida de movimentar a conta bancária, de fazer qualquer movimentação no cartório ou com a Receita Federal, ela já vai ser informada de que você não é mais o responsável legal por aquela instituição. E aí a igreja vai ter que providenciar. Tá certo? É uma dica aí. A gente orientava lá na Associação de Salvador dessa forma. Sempre no processo de sucessão, a gente orientava fazer dessa forma. O pastor ele precisa se resguardar de problemas futuros, né? Porque senão, Fábio, você aí 15 anos, qualquer pepino que acontecer lá em Cabrobró ou lá em Juazeiro, daqui que você prove que Chico não é Francisco e que você não está mais lá em Pernambuco e que está agora em Vitória da Conquista, na Bahia, isso aí vai ser muito complicado para a tua vida pessoal, tá certo? E aí a gente tem que
É reino de Deus, é espiritual, mas é legal também. É a lei, é o preto no branco. Então vamos tomar muito cuidado. Até mesmo a questão de impedi-lo de, por exemplo, Fábio Bastos hoje quer fazer um empréstimo na Caixa Econômica para comprar uma casa. Se tiver o bloqueio ele fica impedido se tiver o bloqueio na Receita Federal. Isso. Ok. Tem que tomar cuidado. Pois não, pastor Fábio. Deixa eu ativar. Aí. Pronto. E eu fui prejudicado por uma questão simples. Eu estava pleiteando uma vaga como juiz de paz no fórum da cidade. E apareceu esses dois problemas. Aí eu fui, na hora de levantar a documentação, tal, isso, aquilo, e a situação na Receita Federal apresentou esse problema. Que eu respondia por 2 igrejas e que tinha situações irregulares. Então, aí eu acabei perdendo a vaga de juiz de paz. Porque era só isso aí. Mas está respondido. Mangiane, obrigado. Pastor Vasco. Fábio Vasco, valeu. Podemos continuar, gente? Vocês têm mais alguma dúvida quanto a essas questões obrigatórias? Acho que o silêncio é sinal de que podemos continuar, né? Então, vamos lá. Informações recomendáveis. Porque, a fim de informação, tudo que eu teria para falar para vocês sobre o estatuto terminaria aqui. Mas eu achei prudente colocar essas outras informações porque são situações que são informações que até ano passado eram obrigatórias pelo Código Civil e pelo Código de Normas. Como eu disse anteriormente, o Código de Normas sofreu algumas alterações, ao meu ver, de gente que não gosta de trabalhar, desculpa o comentário, gente preguiçoso mesmo, que saiu enxugando o máximo que podia. E eu não vi isso como ponto positivo. Isso é uma opinião particular minha de quem já trabalha e estuda isso. Então, assim, eu achei por bem colocar essas informações aqui para, se cada líder, cada pastor, cada presidente quiser colocar no seu estatuto, terá um estatuto mais blindado e mais completo. Tá certo? Então, eu vou só passar aqui quais são essas informações. Que é os requisitos para admissão, demissão e exclusão do associado. Aqui está associado porque eu peguei o texto do Código Civil. Mas aí você leve como membro da igreja. Quais são os requisitos que ele precisa para entrar na igreja, para ser membro da igreja? A demissão. E aqui, quando eu falo em demissão, é a demissão voluntária. O direito que o membro tem de sair da igreja quando ele achar que não é mais prudente ele ficar naquela instituição. E a exclusão, que é quando o membro comete alguma falha, algum erro grave, que a igreja convida ele a sair. Então, assim, eu acho muito interessante que os estatutos das igrejas tenham essas prerrogativas, para um respaldo próprio até. Os direitos e os deveres. É sensato que se tenha no estatuto quais são os direitos dos membros, quais são os deveres. Direito de votar, direito de participar das assembleias, de se candidatar a um cargo da diretoria, os deveres, respeitar as normas da igreja e assim por diante. Pode falar. Posso? É porque, para não pular o tópico, em relação a votar e ser votado, há, de fato, a obrigatoriedade estatutária de que a pessoa tenha a idade civil... mínima de 18 anos. Isso para qualquer coisa? Isso. Isso. Geralmente, deixa eu só me situar aqui para ver se eu não vou falar algo errado. Geralmente seria para a diretoria estatutária somente. Isso, para a diretoria estatutária, a partir de 18 anos. Mas os demais assuntos da igreja, as demais áreas, eu posso... Você pode colocar um menor de idade, é isso que você está me dizendo? E não só colocar menor de idade, como também nas assembleias, os menores de idade podem votar e ser votados. Aí, quem vai dizer isso é o seu estatuto.
Não é. Civilmente não tem problema. Isso, Poderia civilmente não. poderia ser colocado num regimento interno, se fosse o No caso. regimento interno, por exemplo, que pessoas a partir de 16 anos têm direito a fala e voto. Porque também eu acho que se você colocar uma criança de 14, 13 anos, muitas vezes eles não estão nem por dentro dos assuntos da igreja. Os mais velhos já não estão, Giane, quanto mais... Não é? É interessante você ter um estatuto para ele prosperar a igreja, contribuir com a igreja. Sanei sua dúvida? Posso continuar? Ok. Posso? Antes de você continuar, deixa eu só dizer aqui que está conosco o pastor Edson Gama e o pastor Clemente Nero. O Edson Gama é da Associação de Feira de Santana e o pastor Clemente, eu acho que é da Jaguaquarense, não tenho certeza. Sejam bem-vindos, queridos. Bem-vindo. Esses que estão chegando agora, se tiver alguma dúvida, anotem no final, pergunte para a gente se precisar voltar em alguma coisa que eles até não viram. Aí Ok. a gente retorna, tá bom? Próximo item é as fontes de recursos para manutenção. Não é um item obrigatório, não é um requisito obrigatório ter no estatuto, mas nós estamos falando de uma instituição eclesiástica. Então, assim, o quanto mais transparente, melhor. Né? A gente tem alguns exemplos de pessoas que estão dentro da igreja e que muitas vezes não querem o bem da igreja, não querem ter a finalidade, não querem cumprir a finalidade da igreja como corpo de Cristo. Então, o conselho que eu dou, o quanto mais transparente, melhor. Então, diga, quais são as fontes de recursos de manutenção que a igreja tem para se manter? Tá certo? Aqui é para a parte da diretoria, dos órgãos deliberativos. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Eu coloquei uns exemplos aqui. Quem elege esses órgãos? Não pode ser duas pessoas. Esses órgãos eles não podem ser eleitos apenas pela própria diretoria que está se candidatando. Então, é bom que se deixe claro no estatuto que quem elege a diretoria, quem elege o conselho fiscal, porque algumas igrejas têm, é a assembleia, é a igreja. Tem que ter um quórum mínimo. Quem convoca essas assembleias gerais? A gente já falou sobre isso anteriormente. Quem tem competência para convocar uma assembleia geral? Quantos membros fazem parte da diretoria? É importante que isso esteja expresso, para não ficar algo desorganizado. Um ano elegeu 3, no outro ano elegeu 5. O ano que vem só vai... no outro ano elegeu 8. Então, o ideal que se tenha cargos e quantidade, até mesmo para se organizarem internamente. E o prazo do mandato. Voltando ao prazo do mandato. Sempre que chega uma igreja, um estatuto, um documento de uma igreja no cartório, e eu vejo que a eleição ela é anual, eu dou o conselho de que na próxima reforma estatutária reveja esse prazo. Por quê? Porque, basicamente, são as mesmas pessoas que ficam na diretoria. Então, não há necessidade, muitas vezes, de se fazer uma eleição anual. Faça a cada 2 anos ou a cada 3 anos. Também não coloque um prazo muito grande, porque às vezes acaba caindo no esquecimento de se fazer a bendita eleição. Ou então, por conta que, para não ficar algo muito autoritário na mão exclusivamente de uma única pessoa, de um único grupo. Então, coloque na balança 2, 3 anos. Eu acho que é um tempo suficiente para uma diretoria fazer um trabalho bom dentro de uma igreja. Aqui vem as condições para as alterações estatutárias. Esse item, ele acompanha um do artigo 46,
o modo de se o estatuto é reformável ou não. Aqui ele vai me dizer as condições, qual é o quórum mínimo, qual é a assembleia que vai alterar esse estatuto. Basicamente, é a mesma coisa que um item lá do artigo 46. A forma de gestão administrativa e a aprovação das respectivas contas. Então, sabemos que a diretoria movimenta as contas da igreja durante o ano todo. Se vende, se compra coisas, se usa dinheiro ali, se usa dinheiro lá. E tudo isso deve ser de forma transparente. Trazendo um exemplo da igreja da Belém, a cada 2 meses, se não me engano, nossa tesoureira está lá na frente, numa assembleia ordinária, prestando conta. Então, a cada 2 meses tem que ser a aprovação dessas contas dela. E isso que quer dizer esse item aqui. Quem é que aprova as contas? Ela está lá para mostrar que foi retirado X da conta, que foi colocado Y na conta. Está aberto para qualquer membro verificar isso, e a Assembleia quem tem que, por direito, aprovar essas contas. Então, assim, eu acho importante que se tenha um artigo no Estatuto dizendo que a Assembleia é quem aprova as respectivas contas da igreja. A competência de destituir os administradores. Isso aqui também não é obrigatório, mas é ideal que se tenha. Por quê? Porque pode acontecer de ou o pastor presidente ou o tesoureiro, qualquer que seja o membro eleito, não esteja agindo de acordo com o estatuto, com as normas da igreja, com a Bíblia até. E aí, sim, é bom que se tenha isso expresso que, em caso de falha de algum desses membros eleitos, o estatuto prevê que ele não tem direito de ficar, que ele pode ser retirado, pode ser convidado a se retirar da diretoria, do Conselho Fiscal. E aqui é o direito de garantia de 1/5 dos associados de convocar as Assembleias Gerais. Por que que tem esse artigo para as associações, as fundações, e não... Porque muitas vezes tem problemas dentro da própria diretoria, algum conflito, ou os membros, os associados, aqui eu estou falando de associação, porque isso aqui é obrigatório para eles, e eu trouxe para recomendar para vocês. Pode ter algum descontentamento da maioria dos membros, e eles, como parte da igreja, como corpo da igreja, eles têm o direito de convocar uma assembleia extraordinária. Deixa eu ver. Bom, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, para a gente concluir. Todo mundo com o microfone liberado aí. Vou liberar aqui agora. Um de cada vez, para não... É só clicar no seu microfone, quem quiser falar, ele libera. Tem perguntas? Parece que sem perguntas. Ô, Giane, só para deixar claro, esse ano houve, então, uma reforma com retirada de alguns artigos que deixaram de ser obrigatórios. Sim, todos esses aqui deixa eu voltar. Esses aqui, até o ano passado, eram requisitos obrigatórios para qualquer instituição com fins não lucrativos, onde as associações, as fundações e as organizações religiosas. Isso era obrigatório. Tanto é que eu cobrei da base. Cobrei tudo isso daqui. Aí, quando foi esse ano, teve uma alteração no Código de Normas da Bahia. Eu não me lembro ao certo se foi em fevereiro ou março.
mas foi esse ano, que suprimiu isso daqui, essa obrigatoriedade das organizações religiosas. Aí não é obrigatório, mas eu, por ter sido convidada por vocês para vir aqui dar essa orientação sobre a questão do estatuto, eu achei prudente trazer. Porque nota que muita coisa aí, se você não colocar no estatuto, ele vai ficar um estatuto falho, da mesma forma que era antes. Ok. Eu estou tentando ativar o microfone de todos aqui, mas não estou conseguindo. Quem quiser falar, ativa o seu microfone. Aqui foi. Aqui tá. Ok. Fábio Basto Aqui e também tá. Valdir. Pronto, todo mundo falando agora. Posso fazer uma pergunta? Pode? Ô, Jane, na verdade, a minha pergunta tem mais a ver com uma pergunta mais jurídica. Mas eu estava conversando com o pastor Elbert, sei que lida com o estatuto diariamente, pode talvez me responder. Eu estava conversando com o pastor Eduardo, né, o nosso presidente, acerca da reforma do estatuto, e houve uma coisa que ficou assim meio travada para a gente perguntar a um advogado. No tópico onde se delineava os membros passíveis de exclusão do corpo de membros da igreja, ele colocou ou trouxe alguns aspectos que poderiam fazer com que os membros deixassem de ser membros. E dentro desses aspectos tem lá todos os membros que incorressem em pecados condenáveis pela Bíblia Sagrada, tais como. Aí tem tais como alguns pecados e ele bota lá também tem homossexualismo. Sim. Eu coloquei que eu achava perigoso manter o termo homossexualismo por conta, sei lá, a igreja depois ser acusada de homofobia, alguma coisa assim. E se colocasse, de forma geral, deveria deixar de ser membro aqueles que incorressem em práticas contrárias à Bíblia Sagrada, sem ter que se especificar nenhum tipo de nome de pecado. Não especificando. Jane, Eu acho que a preocupação, só para encerrar, a preocupação do pastor é justamente esse novo tempo em que vivemos, né? A questão como a comunidade LGBT tem ganhado espaço, essa preocupação em que os pastores têm constantemente, de que pastor aqui vai ter que fazer casamento gay. Caminha nessa direção a preocupação dele. Mas eu acho que isso está no estatuto, eu acho perigoso. O que você tem a me dizer sobre isso? Jane, segura aí que eu vou ter que derrubar, porque já falta 30 segundos. Vamos para o terceiro Tá bloco. certo. Eu te respondo no próximo. Aguardo vocês.